Oiê, doutores! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a força da parceria entre dentistas vai alavancar seu consultório. Mas você tem que tirar da sua mente que os outros dentistas são seus concorrentes, porque eles podem ser grandes parceiros. Bom, eu sou a doutora Cris Rossi, dentista há mais de 20 anos e ajudo dentistas que trabalham com convênios a ganhar muito mais dinheiro, a parar de falar mal de convênio e faturar mais de 10 mil reais por mês, trabalhando apenas 6 horas por dia. Então, como é que isso vai funcionar? Primeira coisa, eu gosto de usar um termo que é o DBBD, que é o dentista bom dentista. Esse cara é o cara bom para ser o seu parceiro. Por quê? Ele é um dentista bom que entende da técnica, executa de forma correta os procedimentos, estudou para aquilo, então você conhece o trabalho dele, sabe que ele executa de uma forma legal, correta, os pacientes gostam dele, então ele é um dentista bom, né? Ele executa de uma forma certa. Agora, um bom dentista por quê? Porque ele devolve esse paciente para você depois que você indicou para ele. Então, ele é um cara ético, é uma pessoa que tem ética. Ele não vai pegar o paciente e falar: eu já fiz aqui sua endo, né, que você foi encaminhado para mim, já vou restaurar o dente, não precisa nem voltar mais lá naquele dentista. Não, essa pessoa aí realmente você não tem que ter esse tipo de parceria. Mas o DBBD, o dentista bom dentista, que vai devolver o paciente para você, essa é uma pessoa que você tem que ter como parceria. Aliás, também é bom porque num outro momento ele vai acabar indicando para você os pacientes dele, porque ele também não faz alguns tipos de procedimento. Agora, entrando nessa parte de parcerias com outros dentistas, é importante que você saiba que não são só outros dentistas de outras especialidades, pode ser da sua especialidade também e deve ser, você tem que ter esse tipo de parceria. Você nunca vai, por exemplo, viajar ou tirar férias, ou de repente ficou algumas semanas sem trabalhar porque está num congresso ou em algum curso, e aquele seu paciente precisa passar com você. Por que você não pode ter uma parceria com uma pessoa que é da sua confiança, que você sabe que vai atender ali o seu paciente durante aquele pequeno, determinado período que você não pode atender, e depois o paciente vai voltar para você. E quando você estiver lá, esse dentista não vai ficar falando: nossa, essa restauração aqui foi o fulano que fez, nossa, tá muito ruim. Não vai falar isso não, ele vai falar bem de você: nossa, como seus dentes estão bem tratados, olha, eu tô aqui só quebrando um galho, hein? Tô apoiando aqui o doutor fulano, porque ele não tá no momento, ou tá no congresso, ou tá viajando, merecidas férias, mas assim que ele voltar, você já volta com ele de novo. Então, essa é uma pessoa que você tem que ter como parceiro, que é um DBBD também, mas da mesma especialidade que a sua. E é muito importante que você tenha esse tipo de parceria. E agora eu vou entrar na parceria mais importante. Mas antes de entrar nela, eu espero aqui que você clique e dê uma curtidinha pra mim. Você ajuda muito eu a continuar pondo conteúdos aqui. Comente, compartilhe e se inscreva no canal para eu dar continuidade a esse e muitos outros conteúdos. Vamos lá, cereja do bolo agora, que é o dentista dentro do seu consultório. Você vai ter um parceiro dentro do seu consultório, porque você, como bom dentista que é, sabe que não pode fazer todas as especialidades bem feitas. Então, aquela especialidade que é a especialidade que você mais encaminha aí os seus pacientes, por que não trazer esse especialista para dentro do seu consultório? Porque aí você ganha em cima dele também. Você já ganha por ser seu paciente em todos os procedimentos que você realiza, e aí você ainda põe um dentista dentro do seu consultório, daquele que você está encaminhando muito, pode ser até o seu DBBD, mas se ele já tem um consultório próprio, talvez ele não possa vir trabalhar no seu. Mas existem inúmeros especialistas bons também, dos quais você pode fazer uma entrevista, conhecer mais o trabalho dele e agregar ele para dentro do seu consultório. Pode ser um dia fixo, então toda quinta de manhã, toda terça e quarta à tarde, ou pode ser sempre que você achar conveniente marcar ali uma gama de pacientes para ele vir atender. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Durante 17 anos e meio que eu tive meu próprio consultório, atendendo 95% pacientes de convênio, eu como odontopediatra, comecei a ver que eu tinha muito paciente que tinha que ser encaminhado para a ortodontia. E 90% deles não tinham um plano que cobria a parte de ortodontia. Porque se cobrisse, eu tinha que encaminhar para um dentista
para dentistas do convênio. Então eu vi que eu já estava encaminhando para muito ortodontista, fiz uma proposta para uma ortodontista vir trabalhar comigo. E ela veio e ficou 17 anos desses 17 anos e meio. E ela começou a trabalhar de sexta-feira, aí a sexta-feira dela começou a aumentar, começar 8 da manhã, terminar 8 da noite, aí ela pegou uma terça de manhã, pegou uma quarta à tarde, então no final ela estava com praticamente 2 dias inteiros, porque era na sexta o dia inteiro, terça pelas manhãs e quarta à tarde. E isso me rendia muito lucro. Por quê? O paciente já estava ali dentro. Então o paciente, ele não gosta de ficar se locomovendo, ir para outros consultórios. Às vezes você indica até para um lugar um pouco mais afastado do seu consultório. E se ele pode resolver o problema dele todo ali dentro, se ele pode resolver o problema dele tudo com especialistas que você está propondo dentro do seu consultório ou da sua clínica, para ele é muito mais confortável e confiável. Então eu tinha essa ortodontista, ela fazia todo o tratamento de pacientes que o plano não cobria a parte de ortodôntica e tudo que ela fazia, como ela levava o material, ela ficava com 60% e eu 40%. Qual é o justo nisso? O justo é assim, toda vez que um dentista vem trabalhar para você e traz o material, é justo que ele fique com 60% porque ele é o especialista e porque ele está dando o material. Então ele fica com 60% e você, dono do consultório ou da clínica, com 40%. Agora vamos que você, além do seu consultório, você ainda deu material. Aí esse número inverte, você fica com 60% e ele fica com 40%. O que dá aí pra gente negociar é na casa dos 50-50. Ah, ele trouxe material, mas ele tá usando meu consultório, e eu acho que 60 é muito, tá? Vamos entrar num acordo de 50-50. E ele também pode te fazer essa proposta. Quando você tá dando todo o material, ele pode falar, ah, então, mas eu que trouxe a especialidade, né? Eu que atendo todos os pacientes, tal, dá pra fazer meio a meio? Dá pra fazer também. Agora, coisas que eu vejo por aí, do tipo 30% pro dentista que tá vindo o especialista, 25%, aí não. Isso não é justo com outro profissional, ele é um colega seu de classe da categoria odontológica, então não é justo, não faça isso com ele. Aliás, a gente nunca faz com os outros o que a gente não gostaria que fizesse com a gente. Então vamos continuar. Aí eu vi que a outra especialidade que eu também estava encaminhando muito era um cirurgião, mas a maior parte das cirurgias são cobertas pelo plano. Porém, tinha algumas extrações de terceiro incluso ou semi-incluso que o convênio nunca cobria. E eu estava encaminhando para aquele especialista que eu conhecia e que ele fazia pelo preço particular dele. Por que não agregar esse também? Então, eu trouxe um especialista também para dentro do meu consultório em cirurgia. E aí ele ficava todo sábado, era para ser meio período, acabou ficando quase que o sábado o dia inteiro, porque cirurgias normalmente tomam um tempo maior, até higienizar toda a parte do consultório para o próximo paciente, campo, coisa estéril, enfim. Então ele acabava ficando quase que o dia todo. Chegava às 8 da manhã e ia embora 4, 5 horas da tarde. Então eu trouxe mais esse especialista. Então acabou que no final, o meu lucro mensal, ele era composto pelo que eu trabalhava, pela minha ortodontista e pelo meu cirurgião. Então, se você aí do outro lado tá pensando que o convênio é só aquela tabela que você trabalha, que você tá infeliz, primeiro, existe poder de negociação que em vários vídeos eu já falei e vou continuar falando, te ensinando a ter um poder nas mãos para poder negociar com o convênio e ganhar mais. E além da tabela e dos procedimentos, você tem que enxergar todos os valores agregados, que são os benefícios que os convênios dão para você. E também esses especialistas que você pode agregar para o seu consultório. Então, mais uma vez, ela ficou 17 anos comigo. O cirurgião ele veio um tempo depois, quando eu comecei a ver que eu estava encaminhando muita cirurgia. E ele ficou mais uns 5, 6 anos comigo. Então, começa a tentar enxergar esses dentistas como seus parceiros, dentistas que podem trazer mais lucro para o seu consultório, mas o mais importante, como é que esse paciente chegou no seu consultório? Foi uma captação realizada através do convênio. Foi o convênio que colocou o paciente dentro do seu consultório. Agora vai de você saber trabalhar esse paciente e nunca burlando regras, nunca passando por cima das regras do convênio, fazendo tudo de forma correta. Então você atende o paciente com um atendimento humanizado, muito bem feito, porque quando ele precisar de algum tratamento que não esteja coberto pelo plano,
Ele vai pensar: caramba, ele me atendeu tão bem até agora, por que não continuar com ele no que o convênio não cobre? Agora, se você atende o seu paciente de qualquer forma, porque ele é um paciente de convênio, atende mal, ele vai falar: não, eu vou fazer aqui só o que o convênio cobre, ó, vou fugir daqui. Se eu tiver algum procedimento particular para fazer, eu vou fazer fora desse consultório, vou fazer em alguém que me dê atenção, que me trate bem, sacou? Então começa a atender bem o seu paciente, faz tudo o que ele precisa fazer que esteja coberto pelo plano e somente o que não for coberto pelo plano você faz por fora. E ainda sugiro que você faça por um valor diferenciado, porque ele chegou através de você pelo convênio. Então você pode mostrar para ele que ele ainda tem esse benefício com você. Olha, como você esteve aqui comigo pelo convênio, fez todo esse tratamento, e você precisa de uma ortodontia, por exemplo, ou de uma cirurgia, algo que o plano não cubra, uma prótese, um implante, eu vou fazer para você num valor diferenciado do meu particular. Olha que minha tabela de particular é essa. E para pacientes que são de convênios, que já são meus pacientes, eu aplico esse valor. Mostra para ele, ele precisa enxergar esses valores. E aí você ganhou esse paciente no convênio, no particular. E sabe o que aconteceu? Uma fidelização.